Hoje nós iremos preparar um empadão de calabresa feito com a massa podre ou pâte brisée. É uma massa muito saborosa, levemente crocante e quebradiça e combinada com o sabor marcante do recheio de calabresa cremoso que vamos preparar agora. Eu me chamo Débora e é sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouco das minhas aventuras gastronômicas com você. Então vamos lá? Precisamos começar a receita pelo recheio, então separe uma panela normal ou uma frigideira de sua preferência para fritar 400 gramas de linguiça calabresa ralada. Não precisa colocar óleo para fritar, pois a própria calabresa contém gordura. Essa linguiça calabresa eu retirei a película dela e ralei no ralador de cozinha mesmo. Uma dica para se atentar é sobre a qualidade da linguiça calabresa. É importante escolher uma boa marca. Sendo assim, escolha uma linguiça calabresa que não seja tão forte e muito menos salgada demais. Não precisa dourar a linguiça. Assim que começar a visualizar a gordura dela, já pode adicionar uma cebola de tamanho médio picada em cubinhos. Vamos misturar na linguiça e logo em seguida acrescentar um dente de alho amassado. E também adicione um tomate picado em cubinhos. Estou utilizando o tomate italiano, mas se você for utilizar um tomate que contém muita semente, aí eu aconselho você estar retirando as sementes do tomate, tá? Misture muito bem os ingredientes. Agora, acrescente a pimenta do reino a gosto. E em seguida, adicione também o orégano a gosto. E misture novamente os ingredientes. O cheiro verde aqui no recheio é opcional. Como eu amo essa combinação, então vou colocar aqui e misturar novamente para temperar a linguiça calabresa. Por fim, vamos adicionar 200 gramas de requeijão cremoso de copo. Esse requeijão ele tem uma consistência mais amolecida. Misture tudo muito bem e esse recheio precisa esfriar e depois de frio pode reservar dentro da geladeira. Agora, para a massa do empadão, vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo. A medida da minha xícara de chá que estou utilizando é de 240 ml. O sal, vou colocar apenas meia colher de chá rasa de sal, porque a manteiga que vou utilizar já contém sal. Para esta proporção, vamos precisar de 200 gramas de manteiga gelada. Coloque também uma gema de ovo. E detalhe, a gema de ovo também está gelada. A massa podre é feita à mão. Então, precisamos apertar a manteiga com as pontas dos dedos, até que tudo isso fique com uma textura de areia umedecida. Assim que chegar neste ponto, adicione 4 colheres de sopa de água gelada e volte a misturar a massa. É importantíssimo que tanto a manteiga quanto a água esteja em temperatura gelada. Se a região onde você mora for muito quente, até a farinha de trigo é recomendada que esteja gelada. Você pode separar a quantidade de farinha de trigo que irá utilizar na receita e deixar dentro da geladeira por 15 minutos antes de começar a preparar a massa. Isso se você estiver numa região muito quente, tá? E essa massa também não pode sovar. Dependendo do tamanho da gema ou até mesmo da farinha de trigo, pode ser que seja necessário adicionar mais um pouquinho de água gelada para ajudar a deixar a massa homogênea, mas é muito pouquinho mesmo se for necessário. O ponto da massa é esse. Você aperta com os dedos e ela racha.
O próximo passo, então, é embrulhar a massa no plástico filme e deixar descansando por 30 minutos dentro da geladeira. 30 minutos depois, a massa está bem geladinha e agora podemos trabalhar nela, que no caso, vamos abrir uma parte da massa com um rolo de macarrão. Eu particularmente gosto de utilizar 2 sacos plásticos próprios para alimentos para abrir a massa e depois transferir para a forma. Mas você pode abrir a massa polvilhando um pouquinho de farinha de trigo na bancada e depois de aberta, enrolar cuidadosamente a massa no rolo sem quebrar e transferir para a forma. No exemplo aqui, a massa fica bem retinha e lisa. E a forma que eu vou utilizar ela é de fundo removível. Isso facilita demais na hora de desenformar. Ela tem 23 centímetros de diâmetro e 5,5 centímetros de altura. Massa aberta, agora é só transferir para a forma, forrando todo o fundo e as laterais dela. Se a massa quebrar aqui na transferência, não tem problema. É só você pegar um outro pedaço de massa e fazer a emenda dele, tá? Agora, se você observar que a massa está muito quebradiça demais, o correto é você voltar a massa para a geladeira e esperar por uns 10 a 15 minutos para que ela fique gelada novamente. Agora, no recheio de calabresa cremoso, vamos incluir mais um ingrediente nele, que é a mussarela ralada. Pode colocar no total de 100 gramas de mussarela ralada, mas aqui eu vou dividir. Vamos colocar mais da metade no recheio e guardar um pouco para colocar por cima depois que rechear o empadão. O próximo passo é rechear o empadão e espalhar muito bem. Por último, vamos finalizar com o restante da mussarela ralada. Agora vamos realizar o acabamento. Vamos retirar todas as rebarbas de massa. Feito isso, vou também desgrudar suavemente as bordas da massa das laterais da forma. Neste meio tempo, pode aquecer o forno a 180 graus por 10 minutos. Vai ser o tempo de abrirmos o restante de massa. Um outro detalhe sobre a massa podre é que você pode substituir a manteiga pela margarina com 80% de lipídios ou então pela banha de porco ou gordura vegetal. Para finalizar, você pode tampar o empadão com o restante da massa ou então pode cortar a massa em tiras e fazer uma trama por cima. E é isso que vamos fazer agora.
O vídeo vai ficar um pouquinho acelerado, mas quando você estiver fazendo a trama, precisa fazer com cuidado porque é uma massa mais delicada de manusear. Trama feita, agora é só fazer os últimos acabamentos. Antes de ir para o forno, pincele uma gema de ovo. Feito isso, leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. E depois que retirar do forno, deixe descansando por alguns minutos antes de desenformar. Olha que lindo que ficou o nosso empadão de calabresa. Está super cheiroso. Se você for fã de sabores marcantes, sem dúvida irá se deliciar com esse empadão de calabresa. É uma explosão de sabor, textura levemente crocante e levemente quebradiça. Uma delícia! Gratidão por você ter assistido todo o modo de preparo desta receita deliciosa. Eu desejo muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!